Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. É o seguinte, essa notícia agora é para você que quer se livrar daquelas ruguinhas chatas. Cada vez mais as pessoas buscam procedimentos estéticos para rejuvenescer de uma forma radical. A Anvisa emitiu um alerta para os profissionais de saúde e a população sobre a identificação de lotes de toxina botulínica falsificada. A substância é utilizada para procedimentos estéticos. A agência determinou a apreensão e proibição da comercialização e uso do falso produto. Mas como funciona a toxina botulínica? E por que esse método é tão famoso para a redução de rugas? Em quais casos o procedimento é indicado? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o cirurgião plástico do Hospital Moriá, Dr. Thomas Benson. Seja bem-vindo novamente ao nosso podcast, doutor. Tudo bem, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Santos, Fernanda Burger. Fernanda, de acordo com a fabricante do medicamento, tem produtos falsificados nos lotes, porém há também unidades originais, é isso? Oi, Celso, obrigada pelo convite, tema importante, estamos cheios de dúvidas, né? Olá, Dr. Thomas. Exatamente, Celso. As empresas detentoras dos produtos alertaram a vigilância sanitária sobre a identificação dos medicamentos falsificados, sendo eles o Botox e o Dysport. Mas, como você já comentou, Celso, destaca-se que também há unidades originais em um determinado lote. Portanto, é preciso atentar-se a alguns detalhes, diferenças entre o produto falsificado e o produto original, como rotulagem, bula e na própria embalagem. Em caso de dúvidas, a Anvisa recomenda que a farmacêutica seja contatada. Dr. Thomas, antes de tudo, eu gostaria que você explicasse, por favor, o que é a toxina botulínica e como ela é produzida. Então, a toxina botulínica, ela age impedindo a sinalização nervosa passar o sinal para a musculatura. Aplicando ela, ela bloqueia a musculatura de se movimentar. Muitas rugas na face, elas são de origem muscular, então pela mímica do nosso rosto, principalmente na região da testa, em volta dos olhos. Então, a gente evitando essa movimentação, essa mímica na região da testa, em volta dos olhos, a gente consegue minimizar essas rugas como os pés de galinha. Assim que a toxina botulínica funciona, e para esse tipo de rugas, realmente, hoje ainda é um dos melhores tratamentos que temos no mercado. Como é que ela é produzida, Dr. Thomas? Então, ela é produzida, ela é sintética, mas ela é produzida de uma indústria que hoje em dia são as maiores indústrias do mundo, como a Allergan, que são as maiores indústrias farmacêuticas do mundo. Agora, a proibição da fabricação e distribuição de medicamentos falsos no Brasil evita complicações como infecções, alergias, após a aplicação. Afinal de contas, o medicamento não tem a origem ou fórmula conhecida. É o caso, né? A Anvisa determinou essa proibição ou esse alerta, né? São medicamentos de origem que a gente não sabe de onde eles vieram, se realmente é a toxina. A gente não tem estudos que comprovem a eficácia deles, a pureza deles. Então, realmente é um altíssimo perigo a gente injetar produtos que a gente não sabe a origem. Então, além dos riscos que a gente falou de infecção, riscos de inflamação, riscos de reação do corpo a uma coisa, a um corpo estranho, ou até não ter nenhum efeito do Botox, que é pago caro pelo profissional e ainda mais caro ainda pelo paciente, são tudo coisas que podem ser consequência desse produto falsificado. Doutor, o procedimento, como você mesmo citou, é usado para prevenir ou amenizar rugas, pés de galinha, linha de expressão, um processo de envelhecimento natural da pele. Mas alguns fatores externos também aceleram esse processo de envelhecimento? Sem dúvida, é um fator multifatorial, claro, tem a parte genética, tem a parte da alimentação, tem a parte dos cuidados, tem a parte do sol, são vários fatores que interferem no envelhecimento facial. Agora, Dr. Thomas, é nesse processo de envelhecimento natural da pele que diversos procedimentos são adotados, né? A aplicação do Botox está relacionada à idade biológica do paciente ou não existe idade mínima para realizar a técnica?
Então, os conceitos mudaram hoje. Hoje ele é muito aplicado já como até uma prevenção. Então, o que o Botox trata? Ele trata a causa da ruga dinâmica, então daquela ruga que vem pela movimentação. A gente já prevenindo a movimentação, a gente não deixa nem formar essa prega, essa ruga na pele. Então, hoje em dia, a gente começa, em muitos casos, já relativamente cedo. Então, já temos pacientes na idade em volta dos 20 e poucos, já começando a aplicar como a prevenção. Doutor, e quais os locais mais recomendados para a aplicação da toxina botulínica? Porque a gente vê diversas clínicas oferecendo o serviço. Esses pontos têm contraindicações? Em quais clínicas, aonde realizar o procedimento do Botox? Então, claro, sempre se deve ser feito com um profissional que é capacitado. Hoje em dia vemos os profissionais mais capacitados, que a maior formação nessa área e a melhor qualificação são realmente cirurgiões plásticos e dermatologistas, que têm todo um background médico por trás e também uma preocupação com a qualidade do procedimento, inclusive do produto. Doutor, parece um procedimento, uma aplicação simples, né? Rápido, nada muito invasivo. Mas e os resultados? Eles são imediatos? E por quanto tempo dura a ação da toxina botulínica na região aplicada, Dr. Thomas? E mais uma coisa, serve só e tão somente para estética ou a toxina botulínica também já é usada em outras áreas da medicina? Então, vamos lá. O procedimento é relativamente simples e rápido, isso que fez ele migrar para outras áreas também, até para profissionais não tão qualificados. Porém, a qualificação e o detalhe faz toda a diferença no resultado, na durabilidade e também de evitar complicações que podem acontecer ao curto e ao longo prazo. A gente aplicando a toxina botulínica, a gente vê normalmente um resultado que inicia com 2-3 dias, ele tem seu pico do efeito em volta de 2 a 4 semanas, que ele aos poucos vai perdendo efeito e normalmente em volta de 4, 5 meses, a gente praticamente já tem um efeito muito, muito sutil ou pequeno e com 6 meses normalmente já tem indicação novamente de aplicar se o paciente quer um resultado contínuo sem rugas. Sim, ele é usado em muitas áreas da medicina. O Botox foi originalmente, primeira vez aplicado para tratar contraturas musculares, como o torcicolo, que é uma contratura de um músculo muito forte na região do pescoço. Ele hoje tem aplicação na oftalmologia, ele tem aplicação na urologia, ele tem até aplicação na proctologia. Então, ele realmente tem uma grande área de aplicação. Doutor, deixa eu aproveitar a pergunta da Fernanda e sanar uma dúvida. Eu tenho um amigo que informou que depois da aplicação de Botox, a enxaqueca que ele sofria sumiu. Pode ser isso? Sim, é uma das áreas também que é aplicado. Então, a gente relaxar essa musculatura na região da fronte, a gente sabe que tira a tensão e melhora a enxaqueca. Então, também é uma das áreas. Então, Botox tem muitas áreas de aplicação, muitas mais que eu mencionei, até na parte da cirurgia estética, melhorar cicatrizes. Então, são vastas áreas de uso dele. Doutor, um outro procedimento que tem como finalidade combater o envelhecimento da pele é o preenchimento facial. Existe diferença, né, entre as duas técnicas? Queria que você explicasse para a gente. Em questões do preenchimento e Botox, são duas visões totalmente diferentes. Enquanto o Botox trabalha realmente na paralisação da musculatura, que é a causa de certas rugas, que a gente chama as rugas dinâmicas, o preenchimento, ele não trata nenhuma causa, ele tenta camuflar rugas mais afundadas, preenchendo elas e nivelando elas. Então, ele é usado para essas rugas de marionete, que são as famosas do sulco nasogeniano, do lado do nariz, quando elas começam a afundar, a gente consegue minimizar essas rugas, a gente consegue com preenchimento volumizar o rosto um pouco mais, dando mais preenchimento, com isso ele estica a pele um pouco mais, então é realmente um outro aspecto de tratamento. Voltando a falar da falsificação, Dr. Thomas,
Para não ser vítima do uso indevido desses medicamentos, a recomendação para as pessoas que buscam os benefícios do Botox é verificar se o produto utilizado está registrado na Anvisa, né? E aí o paciente ele tem direito de ver o frasco, doutor? Quais são as orientações? Então, primeiramente, realizar com um profissional capacitado, qualificado, que vai já ter uma preocupação muito grande de oferecer o melhor serviço, melhores produtos para os pacientes. Com isso, esse profissional já vai provavelmente checar esse frasco. Porém, claro, todo paciente pode ver o frasco, deve tirar uma foto do frasco, ele tem todo o direito para ver o que é aplicado nele, o que é usado nele e até conversar com o médico sobre isso. Agora, essas recomendações são válidas não somente com a toxina botulínica, mas para qualquer produto que vai ser injetado num tratamento estético, né? Para qualquer produto que vai ser injetado, como qualquer procedimento que vai ser realizado. Então, eu, como profissional, médico cirurgião plástico de face, eu acho que é um direito do paciente de saber todos os detalhes que vão ser feitos no rosto dele ou no corpo dele, inclusive qualquer produto ou qualquer procedimento. Ele ser bem informado e saber tudo que vai, passo a passo, que vai ser realizado. Agora, o senhor já salientou aí que escolher o profissional que irá fazer o procedimento também é muito importante. E essa decisão não pode levar em consideração somente o preço, né? O preço baixo pode muitas vezes ser uma porta de entrada para algum perigo, né? Sem dúvida, isso que eu menciono sempre. É claro que custo e preço é uma coisa fundamental para todos nós, mas tem que entender que qualidade, seja do profissional e do produto, vai ter seu preço no mercado. E quando a gente mexe nosso corpo, principalmente nosso rosto, são coisas que a gente tem que levar muito em conta. Dr. Thomas, para evitar complicações devido à má execução, que neste caso é feito por profissionais pouco capacitados, o ideal é procurar uma clínica especializada, né, e fazer uma avaliação. Como funciona o protocolo de tratamento? Como deve ser essa aplicação? Como deve ser o espaço que o paciente procura, doutor? Acredito que deve ser um profissional que tenha uma rotina disso, mas tem que também checar todo o background, todo o histórico do profissional. Então, não simplesmente entrar numa clínica e não saber quem vai ser aplicado. Então, conhecer o profissional, de preferência cirurgião plástico, preferência dermatologista, que tem uma formação já de muitos anos, uma formação básica hospitalar, médica e também experiência própria nisso. Junto também, conversar bastante com esse profissional, entender, ver se ele tem realmente experiência nisso, ele consegue entender todos os pontos e sentir essa segurança. Então, essa é o principal ponto. Depois, óbvio que no que a gente já conversou, novamente, entender que vai ser feito e checar o produto e ver o produto também faz parte. Dr. Thomas, é bastante comum casos de pacientes que realizaram procedimentos estéticos em consultórios odontológicos. O profissional, o dentista, é autorizado a realizar essa técnica? Sim, ele tem a liberação pelo Conselho Regional da profissão deles. Acredito também que eles têm uma capacitação e conseguem fazer isso bem. Porém, novamente, tem que entender que o especialista realmente, que tem uma formação médica para isso, que teve uma residência de 5, 6 anos nessa área, que só trabalha com isso, é o cirurgião plástico ou o dermatologista. Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações do cirurgião plástico do Hospital Moriá, Dr. Thomas Benson. Muito obrigado, doutor. Celso, muito obrigado pelo convite. E agradeço também a participação da repórter da Record TV em Santos, Fernanda Burger. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Celso. Obrigada, Dr. Thomas. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Teni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.